Deuteronômio 27, um pouquinho mais para frente, estamos avançando. Só um versículo também. Existe, para quem não cumprir as leis do Senhor, uma maldição. Existe uma maldição para isso. E nós vamos ver essa maldição aqui. É claro isso aqui, ó. Deuteronômio 27, 19. Maldito seja aquele que perverter o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém, porque o povo vai ter que concordar com isso. Se houver uma perversão dos direitos que o órfão e a viúva têm e o estrangeiro tem, o senhor está falando para a igreja aqui, viu? Não está falando para a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos, não está falando para a Constituição nenhuma, está falando para a igreja. Você vai estar embaixo de uma maldição. Ok? Está entendido? Simples de entender ou não? Zacarias, lá na frente, quase na Nova Aliança lá, quase em Mateus. Zacarias 7. Nós vamos aqui, eu vou me ajeitar um pouco aqui. Amém. Nós passamos bastante na Bíblia hoje, e esse é um assunto que tem em quase todos os livros. Tamanha consideração que o senhor tem por isso aqui. Quase todos os livros você vai achar esse assunto, mas eu separei alguns aqui. Zacarias 7. Achou aí Zacarias? Achou? Não achou nada? Antes de Malaquias. Aí tá aí o Zacarias? Que bom. Ó, Zacarias 7, o versículo, a partir do 8. Diz assim: E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, o Senhor vai falar a Zacarias aqui. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, quer dizer, os juízos são falsos, as pessoas religiosas se põem falsamente para fingir que está fazendo algum juízo, e o Senhor clama por verdade, o juízo tem que ser verdadeiro, e mostrar misericórdia e compaixão para com o seu irmão, num juízo verdadeiro, não falso. E não oprimas a viúva, e nem o órfão, e nem o estrangeiro, e nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. O senhor está falando para quem aqui? O presidente da República está falando para nós, igreja. Está na palavra, a palavra é para nós, igreja. Essas coisas acontecem onde? Dentro das igrejas. Igreja pedra, juntamento. O senhor chama as igrejas lá em Israel, está isso, ajuntamento solene. Glória ao nome do Senhor. O caminhão que colhe o lixo parou bem aqui na frente, irmãos. E ele está operando aqui na frente. Espero que não saia no vídeo aí. Mas, enfim, glória a Deus. Cachorro late tudo ao mesmo tempo. Ficou uma maravilha aqui. Então, irmãos, a condição, isso aqui é a lei do Senhor. Precisamos entender isso aqui. Isso é lei, não foi abolida. Aqui nada disso aqui foi abolido. Mas eles se recusaram a executar e deram os ombros e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Olha o que o ser humano faz com quem está fragilizado. Não está nem aí. Irmãos, presta atenção no que está acontecendo. Você que conhece a palavra, que conhece o seu Deus, que ora ao Deus poderoso, eles estão tentando implantar um comunismo no mundo inteiro, que é o governo do anti-Messias. Eles querem um governo mundial. O que eles vão fazer? Deixar todo mundo pobre para propor ajuda. E muita gente vai entrar na conversa da ajuda. Vai entrar. Vai entrar. Muita gente. Então reaja a isso aí. Reaja. Continuando aqui o 12, para a gente encerrar em Zacarias. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei. Então isso aqui é uma lei. O Senhor mandou fazer, é mandamento, está mandado. Ele coloca como lei. Nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por que dos primeiros? Nós lemos isso aqui aonde? Em Êxodo. Em Êxodo, o Senhor já falou em Êxodo, é para fazer assim, assim, com os viúvos, com as viúvas, com os órfãos, com os pobres. Você tem que ter essa conduta aqui. E olha, nós já estamos aqui acabando, a antiga aliança está indo aqui, estamos no penúltimo livro e as pessoas não aprenderam ainda. Aliás, nós estamos há 2000 anos já na nova aliança e muita gente não aprendeu ainda. Glória a Deus, está entendido? Por isso veio a grande ira
do Senhor dos Exércitos. É por isso que ele veio, é por isso que ela vem. Daqui a pouco ela está aí de volta e ela vai vir. Malaquias 3. Malaquias 3. Se fossem determinadas igrejas aí, rapidinho todo mundo sabia que era o 10. Porque o 10 fala de disso, todo mundo corre para lá. E aqui, irmãos, aqui em Malaquias 3:10, o Senhor está falando para judeu, sacerdote judeu, não está falando para cristão nenhum. Nós vamos no 5, Malaquias 3:5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Juízo é juízo. E eu serei como testemunha veloz, rápido. O Senhor é testemunha porque Ele está vendo o que você está fazendo. Veloz, rápido, contra os feiticeiros. Nós falamos disso esses dias. Contra os adúlteros, cuidado com o que você está fazendo. Contra os que juram falsamente, os tribunais hoje estão cheios disso aqui. Gente mentindo em tribunais aos montes. Contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui tem uma sentença de coisas completa, que o Senhor diz que ele é rápido e veloz. Ele é veloz, rápido, e ele é testemunha disso aqui. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo que nós não podemos abandonar nenhum tipo de entendimento que tem. Nós fazemos algo mais ou menos para mais ou menos algumas pessoas. E o Senhor está pedindo um cuidado total nisso aqui. Em determinadas pessoas que são frágeis na nossa sociedade. Aqui, só um versículo para rapidamente a gente ir para um livro onde eu quero encerrar. O versículo está no Salmo 68. Salmo 68. Se você acreditar na Bíblia como deveria acreditar, presta atenção nisso aqui, para que você não sofra uma consequência disso aqui. Salmo 68, achou? O versículo é um só, ele é o 5. Diz assim: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Cuidado para você não ter que trombar com o pai dos órfãos e com o juiz que julga a causa das viúvas. Cuidado. E eu falo principalmente para as pessoas que estão na igreja hoje. Cuidado como é que você trata esse dinheiro que entra aí. Porque você vai responder por cada centavo que você pegou na sua mão. Sabia disso? Não sabia não, né? Carta de Tiago. Para a gente encerrar. Carta de Tiago, achou a carta aí? Só um versículo aqui também para a gente poder encerrarmos por aqui. O versículo é o 27. Tiago 1, perdão. Tiago 1. Capítulo 1, versículo 27. Diz assim: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai. A religião pura. Você quer uma religião pura, imaculada, que não tenha mancha diante de Deus, seu Deus e seu Pai? É esta. Olha, Paulo vai apresentar a religião pura e imaculada para você buscar a sua santidade. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. O que é a tribulação de um órfão e de uma viúva? Você deve saber. E manter-se isento da corrupção do mundo. Quer uma religião santa? Paulo acabou de apresentar a Tiago aqui. Serve para você? Não serve? Você quer entender sobre esses dízimos que entram nas igrejas? Continue estudando esse assunto. Aí você vai entender para onde deveria ir esses dízimos que entram na igreja. Não é para o carro do pastor, e nem para o apartamento dele, nem para a casa na praia, e nem para o apartamento de Miami, e nem sair construindo por aí como se fosse uma construtora e não uma igreja. Aqui, ó, para onde deveria ir esses dízimos? É para isso aqui, ó. É só você continuar esse estudo. Nós batemos aqui em 30 minutos, não temos mais um tempo para continuar, mas podemos voltar nesse assunto um outro dia, falar sobre dízimo. Podemos falar sobre dízimo. Eu sei que tem ira por aí. Quando você fala sobre dízimo, você mete a mão no bolso dos pastores, não no bolso dos crentes, daqueles que acreditam nesse dízimo aqui. Mas busca na história, irmãos. Busca nos estudos. Os irmãos vão ver na Bíblia
Os nossos pais não cobravam dízimo. Eles não cobravam. Os pais da nossa fé não cobravam dízimo. Eles cobravam as ofertas, porque eles precisavam disso. Ainda Paulo fala, tem uma carta, nós vamos trazer esse estudo para os irmãos. Aquele que não trabalhar, que não coma. Porque Paulo trabalhava. Ele fazia tenda para vender, para ele se alimentar. E pregava a palavra de cidade em cidade. Glória ao nome do Senhor. Hoje os caras têm apartamento em Miami. E as viúvas e os órfãos estão aqui. Ó. Mas aqui Paulo fala, essa é a religião pura. Pura. Sem mancha, imaculada. A verdadeira religião. Diante de Deus e Pai. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. E quais são as tribulações dele? Dos órfãos da viúva. A insegurança que eles vivem. Glória a Deus. Está entendido? O Senhor Deus, eu preciso ler isso aqui só para os irmãos, mais um versículo aqui, vai em Malaquias, no mesmo 3 que nós estávamos no 3:5. Eu preciso ler isso aqui, aí eu encerro aqui. Nesse versículo, é um versículo só, irmãos. Eu tirei a marcação aqui, Malaquias aqui, achei. Malaquias 3, acha aí. Nós lemos o 5, que disse o 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz, rápida. O Senhor, ele se coloca como testemunha e na rapidez do juízo. Contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, contra os que oprimem trabalhadores em seus salários, e contra os que oprimem a viúva e o órfão, e desviam o estrangeiro dos seus direitos. Isso nós lemos no 5. O 6 diz assim, pois eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor não vai mudar. Não existe Novo Testamento. O Senhor não deu Novo Testamento. Ele nos abençoou com uma nova aliança, para que a gente pudesse nos enquadrar no Testamento através dessa nova aliança. Ele nos beneficia com a graça de nós entrarmos através dele no Testamento. Mas ele não fez nenhum Novo Testamento, ele não mudou, ele não vai mudar. Isso nós aprendemos na Bíblia e não em religião. Porque para a religião você só precisa estar se sentindo bem sentado, porque aí você põe a mão no bolso. É isso, só isso. E nós olhamos aqui, que o Senhor não mudou e não vai mudar, e nós temos então que olhar para trás de Malaquias. Tem um monte de profeta para a gente estudar. E às vezes nos parece pesado isso, além do Pentateuco. Então às vezes isso nos parece pesado. Então a gente precisa ficar tranquilo, sentado na igreja. Aí gritamos glória a Deus, fica gritando glória a Deus a igreja inteira, não presta nem atenção no que o pastor está falando. Só grita glória a Deus para cumprir a parte de que eu aceitei Jesus. Irmãos, a religião pura e verdadeira está aqui nesse estudo. Continue aí o estudo. Busca aí os versículos cruzados. E os irmãos vão entender o que é, o que deveria ser o dinheiro que entra na igreja. Amém? Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu entendimento. Deus te deu uma mente e uma força para que você possa buscar na palavra dele tudo aquilo que você precisa. Uma transformação para a santidade verdadeira, em nome do poderoso Filho de Deus, Jesus, o nosso Messias. Amém.